É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Frederic sentou-se no escritório do investigador, olhando mal-humorado para o chão. Uma mulher de meia-idade uniformizada observava o homem e esperava pacientemente que o visitante falasse. Frederic, no entanto, não estava com pressa de dizer nada. A pesquisadora Aurora esperou mais alguns minutos e então disse: se jogarmos um jogo de silêncio com o senhor, não poderei ajudá-lo. O senhor sabe que não está sentado no meu escritório neste momento, mas que é o principal suspeito da morte de sua falecida esposa. E agora mesmo está me contando algum tipo de maldição na qual não acredito. Vamos direto ao ponto. Mas na verdade estou lhe dizendo que sou amaldiçoado. Você sabe que sou considerado um viúvo negro no vilarejo. Recentemente, enterrei minha quinta esposa e você acha que isso é normal? O homem franziu a testa e olhou para Aurora. Sim, já ouvi falar dele, o viúvo negro. Mas vamos excluir o misticismo agora e me contar mais sobre a morte do cônjuge. Mas vamos combinar logo que você vai me contar com sinceridade e sem me esconder nada, só assim poderei ajudá-la. Federico olhou cansado para o investigador. O homem ficou em silêncio por algum tempo, pensando sobre por onde deveria começar sua história. Depois de alguns minutos, o visitante olhou novamente para a mulher uniformizada e começou a falar. Frederic nasceu no vilarejo e conheceu seu primeiro amor aqui. Isso aconteceu por puro acaso. Uma mulher e seus 2 filhos vieram morar com eles no vilarejo, eram gêmeos de 18 anos. O próprio Mickey tinha acabado de completar 21 anos. O rapaz se apaixonou imediatamente por uma das irmãs, o nome da garota era Sarah e o da irmã, Mary. Frederic começou a cortejar sua amada com ciúmes. Ele tentava, sempre que possível, entrar nos olhos da moça. Sarah percebeu perfeitamente que o rapaz estava apaixonado por ela, ela gostava desse jovem. E quando Mickey pediu a moça em casamento, ela concordou em se tornar sua esposa. Sarah ficou feliz com o fato de que logo formaria uma família, mas sua irmã não viu com bons olhos a rápida união dos jovens. O rapaz ficou sabendo disso por Maria, quando houve uma conversa entre eles. A moça disse ao homem: Sarah não é sua parceira. Em alguns meses vocês serão frios um com o outro. É melhor você ficar longe dela. Não sei o que você vê nela para estar tão obcecado por ela. Eu amo sua irmã, como dizem, meu coração está no lugar certo. E o que o faz pensar que logo seremos frios um com o outro? Disse o rapaz, intrigado. Sarah é uma garota simples, e como irmã eu a vejo melhor. Você não a conhece muito bem. Mas você é um homem importante e não precisa de uma mulher assim, disse Maria. O que será que eu preciso? Talvez você esteja falando de si mesmo? Disse Federico com um sorriso. Não estou insinuando nada, estou dizendo as coisas como elas são. Não consegue ver o que sinto por você? Minha mãe até me disse que eu sou mais adequado para você como esposa do que a Sarah, disse ele de forma coquete. Mary, você encontrará alguém para se casar, mas meu coração pertence à sua irmã. Peço-lhe que não fale comigo dessa maneira novamente, disse o jovem com sinceridade. Você não será feliz, veja bem, disse Maria calmamente. Logo Frederic se casou com Sarah. Os jovens alugaram uma pequena casa, pois os recém-casados queriam começar a viver sozinhos desde os primeiros dias após o casamento. Se antes do casamento Sarah ainda queria ir estudar na cidade, assim que se tornou esposa de Frederic, mudou de ideia. Ela não queria deixar seu amado por muito tempo, então conseguiu um emprego como vendedora em uma barraca de legumes. Os cônjuges eram felizes e aproveitavam cada dia. Sarah insinuou várias vezes ao marido que queria ter um filho. Frederic riu dessa sugestão e respondeu que só queria ser pai de um bebê em um futuro próximo. 1 ano depois do casamento, aconteceu um desastre. Sarah, que gostava de colher cogumelos no verão, foi para a floresta. Frederic estava trabalhando naquele dia e sabia que sua esposa adorava procurar os presentes da natureza.
Como o homem não gostava muito do assunto, ele não se opôs. Quando Frederic voltou para casa depois do trabalho, descobriu que sua esposa ainda não estava lá. O homem ficou visivelmente nervoso, pois Sarah não costumava ir à floresta por mais de 4 horas. O jovem saía constantemente de casa para ver sua esposa, mas tudo em vão. Logo escureceu. Frederic já havia corrido para ver a sogra, achando que talvez sua esposa tivesse ido falar com a mãe. No entanto, Sarah não foi visitar a mãe naquele dia. O homem, que não gostava de brincar e estava preocupado, foi falar com o policial da casa, mas o policial o dispensou e lhe disse que a esposa provavelmente havia encontrado um halau e estava em casa. Ele também se ofereceu para voltar em 3 dias se Sarah não aparecesse. Frederic não foi trabalhar no dia seguinte e correu para seus conhecidos para saber sobre sua esposa. No entanto, ninguém conseguiu dizer nada e, em resposta, eles apenas estenderam as mãos. Sarah foi encontrada 2 dias depois por pescadores locais no rio. A garota caiu na água de uma ponte podre e bateu a cabeça em uma pedra, o que a fez perder a consciência. Aqui Frederic fez uma pausa e olhou para a pesquisadora. Aurora estava fazendo anotações em seu caderno. A mulher uniformizada estava distraída e perguntou ao homem: havia um caso em aberto sobre a morte de seu cônjuge? Foi o que eles disseram logo de cara, que foi um acidente. Sarah pisou em uma tábua podre, perdeu o equilíbrio e caiu no rio. Ela bateu a cabeça em uma pedra afiada, disse o homem calmamente. Bom. Continuando, o que aconteceu com sua segunda esposa? Por favor, seja minucioso, disse Aurora. Como quiser, disse o visitante e continuou sua história. Após o acidente, houve um funeral. Federico ficou muito triste com a perda de sua amada. Ele não conseguia acreditar que nunca mais poderia abraçar Sarah e dizer a ela que a amava. Com o passar do tempo, Frederic recebia com frequência a visita da irmã do falecido. Ele fazia isso discretamente, tentando encontrar uma desculpa adequada para ver como estava o viúvo. Mary levava bolos para entreter o homem ou pedia a ele que ajudasse a consertar a cerca que balançava na casa. Mickey entendia perfeitamente que a moça vinha de propósito, pois ainda estava apaixonada por ele. No entanto, o próprio jovem não sentia nada por Mary, então, um dia, ele disse a ela: seria melhor para você procurar outro rapaz, em vez de tentar me seduzir. Não perca seu tempo. Mas Sarah já se foi, então o que o impede de pelo menos tentar um relacionamento comigo? Disse a garota. Não faça isso, Maria. Não posso viver com um homem se não o amar. Nesse caso, não sinto nada por você, disse o homem com firmeza. Bem, e viva um biricom. Disse Mary com lágrimas nos olhos, e depois dessa conversa, o viúvo já não a procurava mais. A mulher acreditava que, depois de um tempo, o amado ainda lhe dava atenção. Depois do funeral de Sarah, 2 anos se passaram, e Frederic saiu por um tempo para ganhar dinheiro na cidade. O homem queria mudar a situação, pois se lembrava de sua falecida esposa. Mudando-se para a cidade, Mickey conseguiu um emprego em um canteiro de obras como operário e alugou um quarto. E logo o homem conheceu uma jovem mulher, cujo nome era Bárbara. Começou um relacionamento entre eles. Frederic percebeu que a garota era querida para ele e ofereceu a Bárbara que formalizasse o relacionamento. A jovem respondeu com seu consentimento e o casal logo assinou o contrato. Mickey ofereceu a sua escolhida para se mudar para sua aldeia. Bárbara percebeu que na cidade eles estavam gastando muito dinheiro com um quarto alugado e que sua renda era escassa. A moça não podia levar o marido, pois morava em um apartamento de 2 quartos com os pais e depois com a irmã mais nova, então aceitou a proposta do esposo. O casal se mudou para a aldeia, onde se estabeleceu com os pais do marido em uma casa particular. Bárbara conseguiu um emprego como contadora na loja. Os recém-casados viviam de alma para alma, e não havia conflito entre eles. Os vizinhos, ao verem a jovem família, costumavam dizer depois que o casal tinha sido feito um para o outro. Frederic estava feliz por ter agora uma esposa favorita. O homem sempre dizia à esposa que o destino não o havia trazido à cidade em vão.
A esposa, ao ouvir isso, respondia ao escolhido: nós dois temos sorte de naquele dia terem me pedido para entregar o pagamento a você em vez do caixa. Caso contrário, nunca teríamos nos conhecido. E você teria trabalhado naquele canteiro de obras por um longo tempo sem saber de mim. Você está certo, como sempre. Portanto, não tenho apenas uma bela esposa, mas também uma mulher sábia. E que todos os homens do nosso vilarejo me invejem porque você é só minha, disse o homem carinhosamente em resposta. O idílio do casal não durou muito tempo. Exatamente 6 meses depois, a mulher estava voltando para casa após um dia de trabalho. Ela estava caminhando por uma estrada rural, da qual não gostava muito, pois era sempre pouco usada. Então, alguém atacou Bárbara e bateu em sua cabeça com um objeto pesado, que acabou sendo uma pedra. A mulher foi encontrada por um transeunte que chamou uma ambulância. No entanto, Bárbara não pôde ser salva e morreu sem recuperar a consciência. Frederic foi informado do fato por um médico do hospital distrital, que lhe pediu para ir identificar o corpo. Mickey, quando ouviu a notícia pelo telefone, a princípio se recusou a acreditar. Somente no necrotério ele percebeu que aquilo realmente havia acontecido. Ele olhou para o corpo ofegante de sua esposa e amaldiçoou mentalmente o destino, pois mais uma vez estava perdendo sua amada, com quem não tinha vivido nem um ano. Em seguida, houve uma investigação, mas não conseguiram encontrar o culpado, pois não havia testemunhas. Frederic desejava sinceramente encontrar o vilão que havia cometido tal ato. O homem só queria olhá-lo nos olhos e descobrir o que sua esposa havia feito para lhe causar tal ato. Frederic fez uma nova pausa em sua narração. O homem abaixou a cabeça e suspirou pesadamente. O investigador percebeu que suas lembranças não vinham facilmente e lhe ofereceu um copo de água. Frederic agradeceu a Aurora e perguntou se poderia continuar. A mulher uniformizada disse: "Vei, mas havia pelo menos algum suspeito? Eu já vi o caso, mas gostaria de saber algo sobre o senhor. Sua esposa tinha inimigos? Tente se lembrar, é importante." "Não, ela era uma mulher muito doce e amigável." "Dizem também que ela não fazia mal a uma mosca", disse o homem com a voz abafada. "Muito bem, então vamos continuar." "Então vamos continuar. O que aconteceu com a terceira esposa dele?" "Pelo que sei, ela morreu em um acidente de trânsito", disse Aurora. Frederic esfregou nervosamente a ponta do nariz com a mão direita e disse: "Foi isso que aconteceu. O nome da minha terceira esposa era Juliane. Eu a conheci em um passeio no Feno 4 anos após a morte de Bárbara. Gostei muito da jovem por causa de seu caráter alegre. Ela morava no vilarejo vizinho onde eu ia cortar o feno. No início, apenas conversávamos, brincávamos um com o outro, nada sério. Logo o corte do feno terminou e comecei a perceber que sentia falta de Juliana, de sua risada transbordante e de seu sorriso radiante. Não posso dizer que me apaixonei por essa mulher, mas me senti insuportavelmente atraído por ela. Então, um dia, decidi visitá-la. Ela me cumprimentou de forma amigável e disse que estava feliz em me ver. Não fiz rodeios, mas confessei sinceramente que sentia falta da companhia dela e propus que tentássemos morar juntos. Juliane concordou e logo foi morar comigo. Não posso dizer que tudo correu perfeitamente, houve algumas pequenas brigas, mas não foi nada demais. Juliane e eu moramos juntos por 2 anos depois que sua mãe ficou doente. Naquela época, já éramos casados. Então, quando sua mãe ficou doente, Juliane me disse que iria morar com ela. Eu não podia dizer não à minha esposa, então ela foi para o ponto de ônibus. Essa foi a última conversa que tivemos com ela, pois ela foi atropelada por um carro. Juliane estava atravessando a rua e havia um motorista bêbado em um carro estrangeiro branco. Acho que não vale a pena continuar. Tudo o que posso dizer é que, quando soube da tragédia, achei que fosse perder a cabeça. Minha mãe, que Deus a tenha, me disse que eu era amaldiçoado. Frederic ficou em silêncio. Ele não podia dizer mais nada no momento. Aurora percebeu isso, por isso não apressou o homem. A mulher percebeu que agora, nesse momento, esse homem estava revivendo os momentos daqueles trágicos acontecimentos.
No entanto, Frederic levantou a cabeça e disse inesperadamente: Vi, você sabe sobre o fato de eu ser amaldiçoado, como me disseram, e Mary, a irmã da primeira esposa. Isso é muito interessante. Fale-me sobre isso, disse o investigador. O homem tossiu e começou a contar que, após o funeral da terceira esposa, ele encontrou Maria na rua. A moça proferiu palavras de simpatia e disse friamente: Você é o único culpado pelas tristezas dela, você é o único culpado por suas tristezas. Você trouxe sobre si o infortúnio de que, com você, todas as mulheres morrem mais cedo ou mais tarde. Suponho que seu destino seja viver sozinha. Uma vez eu lhe disse que não deveria ter me mandado embora. Você simpatizou bem comigo. Você é muito gentil. Por que continua vivendo sozinha, sem um homem? Você não gostou de nenhum homem até agora? Tudo bem, não quero brigar com você, faz tanto tempo que não nos falamos e agora não vejo razão para continuar a nos comunicarmos nesse tom, disse o homem. O fato de eu morar sozinho não é da sua conta. Então, estou esperando pelo meu amante, que não consegue enxergar além do nariz, disse Maria. Se você esperar o tempo todo, pode envelhecer. Mas a vida é sua e você sabe o que é melhor, disse ela. Federico fez uma pausa e continuou a falar. Ele disse que, depois daquela conversa com Maria, pensou que estava amaldiçoado. O homem não se sentia à vontade para falar sobre esse assunto de misticismo com ninguém. E decidiu que, se fosse falar com alguém sobre maldições e coisas do gênero, seria com sua mãe. Então se dirigiu a ela: Uma vez você me disse que eu estava amaldiçoado. Você realmente acredita nisso? Sim. Você se casou 3 vezes, e a cada vez, enterra suas esposas. Não acha isso estranho? Se eu fosse você, procuraria a minha avó no vilarejo vizinho. Há uma bruxa lá que é boa em adivinhação e previsão do futuro, embora ela cobre muito dinheiro por isso. Mas quando se trata de seu próprio destino, não é ofensivo para isso e para aquilo. Ouça sua mãe, filho, ela não o aconselhará errado, disse a velha. De alguma forma, tenho vergonha de ir a uma cartomante, já que sou um homem adulto, mas vou recorrer às mulheres. Talvez você faça isso por mim? Bem, pegue uma mecha do meu cabelo ou uma coisa, qualquer coisa, e vá até aquela cartomante, e ela lhe dirá lá, disse Frederic com vergonha na voz. O que mais você tem em mente? Eu já sei o meu destino, já vivi a minha vida, mas você tem que ir e descobrir por si mesmo, disse a velha mulher, com ar de admoestação. Tudo bem, farei isso neste fim de semana, disse o filho amaldiçoado, sem realmente acreditar que a bruxa fosse respondê-lo ou ajudá-lo. No domingo à tarde, Frederic pegou o ônibus e foi para o vilarejo vizinho. Ele rapidamente encontrou a casa de uma avó que morava nos arredores. O homem ficou pensativo por alguns minutos antes de bater na porta. Em geral, ele não sabia o que esperava desse encontro. Mas então Frederic deixou de lado suas dúvidas e bateu com decisão. A porta se abriu depois de um tempo e uma senhora idosa apareceu na soleira, segurando um gato em suas mãos. A avó olhou severamente para o hóspede não convidado e disse em uma voz estridente: Quem é você e o que você quer? O homem ficou constrangido com aquela recepção tão hostil e disse, envergonhado, que queria saber o que estava acontecendo na vida dela. E então se apressou em contar sobre a morte de 3 cônjuges. A avó, cujo nome era Betty, convidou o visitante com um gesto para dentro da casa e lhe disse: Agora segure o baralho em suas mãos, aqueça as cartas com sua respiração. E eu verei o que aconteceu com você, porque você é constantemente assombrado por situações trágicas com suas esposas. A anciã então tirou um baralho de cartas esfarrapado e o entregou a Federico. O homem atendeu ao pedido da dona da casa e observou enquanto a velha colocava as cartas com destreza e, ao mesmo tempo, murmurava algo. Frederic tentou entender o que a velha estava dizendo, mas não conseguiu. A anciã olhou para as cartas por alguns instantes e depois disse: Há uma maldição sobre você, minha querida. Algum amor se apaixonou por você e não quer entregá-lo a ninguém. A maldição deve ser removida, ou você enterrará outra esposa. Esse rito é forte e exigirá muita força e saúde de minha parte. Mas você não é uma criança pequena e sabe aonde quero chegar. A recompensa pelo rito deve ser dada de bom grado e nunca se arrependerá, caso contrário, o mal voltará para você em um instante.
Eu entendo você, Beth. Não se preocupe, o dinheiro está lá e, como já estou aqui, estou disposto a fazer tudo conscientemente, inclusive recompensá-la pelo seu trabalho, disse o homem. Frederick só queria continuar contando a história para o investigador, mas Aurora o interrompeu. Pelo que entendi, você deu a essa charlatã uma quantia em dinheiro, e ela, por sua vez, realizou o ritual. Não vamos tocar no assunto de bruxaria, não estou realmente interessada, pois especialistas no campo do esoterismo não são particularmente bem-vindos. Então, por favor, vamos passar para a morte da quarta esposa. Como você disse. Mas há muito misticismo em minha história, disse o visitante. Frederick olhou para o copo de água e pediu permissão para beber. Aurora deslizou o copo e acenou com a cabeça. O homem tomou alguns goles, girou o copo vazio em sua mão e só então começou a falar novamente. Mickey conheceu sua quarta esposa, Vitória, alguns anos após a morte de sua terceira esposa. O homem havia acabado de enterrar sua mãe e foi visitá-la no dia seguinte quando viu a figura solitária de uma jovem mulher com um lenço preto parada no cemitério perto do túmulo. A desconhecida estava dizendo algo em voz baixa e enxugando furtivamente as lágrimas com um lenço. Frederick viu a mulher tirar um doce de sua bolsa e colocá-lo cuidadosamente em um monte de terra. Em seguida, ela disse algo e saiu do cemitério. O homem não hesitou em seguir a estranha. Quase na saída do cemitério, ele alcançou a mulher e disse baixinho, dirigindo-se a ela: desculpe-me, pelo amor de Deus, por incomodá-la, mas posso perguntar quem você perdeu recentemente? A senhora pede permissão, mas já fez uma pergunta. Enterrei minha mãe, ela morava nesta aldeia, disse a mulher calmamente. Devo ter me esquecido de como falar com o sexo feminino. Sinto muito por sua perda. Eu também acabei de enterrar minha mãe e estou sozinha, como uma biriúca neste mundo. E, sinceramente, é muito difícil agora, disse Frederick calmamente. Está me pedindo para falar com você? Disse o estranho, intrigado. Sei que um cemitério não é o melhor lugar para nos encontrarmos, mas como já conversamos e ambos perdemos entes queridos recentemente, talvez devêssemos conversar um pouco. Disse o homem. Você é um sujeito interessante. Todos os homens aqui devem ser muito interessantes. Não sou daqui, e minha mãe veio para cá há cerca de 1 ano. Vamos caminhar e conversar, disse a jovem. O casal caminhou pela estrada rural em direção ao ponto de ônibus. Depois de algum tempo, o homem soube o nome da mulher, que tinha 26 anos, era casada e se divorciou há 2 anos, quando seu filho morreu. Ela agora mora na cidade e está prestes a vender uma casa no vilarejo. Ela trabalha em um salão de beleza como cabeleireira. O homem confessou francamente a Vitória que teve 3 cônjuges em sua vida e que todas elas morreram. A nova conhecida, assim que ouviu isso, disse involuntariamente: aparentemente, ele não pode entrar em contato com você, ou terá o mesmo destino de suas outras metades. Você não vai acreditar, mas agora eu mesma tenho medo de sair com alguém. Já cansei de ser chamado de um viúvo negro em público, respondeu o interlocutor cabisbaixo. O homem então disse ao investigador que havia trocado números de telefone com Vitória. Depois disso, ele ligava com frequência para a jovem. Depois de 10 dias, no entanto, a moça lhe disse que havia um comprador para a casa e que ela estava indo embora. Frederick ficou chateado com essa notícia, pois não queria que Vitória deixasse a aldeia. Em seu coração, ele esperava poder formar uma família com ela. Antes de ir embora, o homem confessou seu amor à garota. Mas ela o olhou com receio após essas palavras e lhe disse que não poderia haver nada entre eles. Frederick não esperava tal reação e perguntou: é porque sou considerado um viúvo negro? Eu estava conversando com uma mulher aqui recentemente, o nome dela é Maria, e ela me disse que você é o culpado pela morte de suas esposas, disse Vitória. Frederick imediatamente se deu conta de quem poderia dizer isso sobre ele. O homem começou a explicar de forma confusa que não era culpado de nada. Entretanto, Vitória não queria nem ouvir falar nisso. A mulher realmente acreditava que Mickey estava envolvido na morte de suas esposas. Vitória logo saiu e o homem foi lidar com a irmã gêmea de sua primeira esposa. Frederick acusou com raiva a mulher de estar mentindo, e Mary apenas sorriu de forma equivocada em resposta.
O homem olhou com desprezo para a mulher e saiu em silêncio. Frederic, após a partida de Vitória, telefonou para ela com frequência e lhe escreveu mensagens de texto carinhosas. A comunicação entre eles continuou por um mês. E Frederic conseguiu convencer a mulher a ficar com ele por um tempo. Assim que Vitória chegou à cidade, o homem pediu à sua amada que não ouvisse mais ninguém e acreditasse somente nele. A mulher ficou com Frederic por 10 dias e foi novamente para a cidade. O casal começou a se comunicar novamente por telefone e, depois de algum tempo, Vitória anunciou sua gravidez. No dia seguinte, o homem foi ver a escolhida e lhe fez uma proposta. Depois de algum tempo, eles assinaram o contrato e Vitória foi morar com o marido no vilarejo. Frederic insistiu para que sua esposa ficasse em casa e ela concordou. Vitória mergulhou de bom grado nas tarefas diárias da casa. Ela preparava as refeições, mexia no jardim e ia à loja comprar mantimentos. Entretanto, o marido notou que, quanto mais se aproximava a hora da entrega, mais inquieta ela ficava. A princípio, ele atribuiu isso ao fato de que Vitória estava com medo do nascimento iminente. Ele decidiu conversar com a esposa e, assim que o homem perguntou à mulher por que ela estava tão ansiosa, ela gritou histericamente: "Eu quero sair daqui. Algo ruim vai acontecer aqui. De onde você tira essas bobagens? Afinal de contas, tudo estava bem antes, então por que coisas ruins aconteceriam?" Perplexo, disse o marido, que realmente não entendia o nervosismo da esposa. "A desgraça caminha ao seu lado", gritou Vitória histericamente. "Acalme-se e conte tudo em ordem." "Não há ansiedade em um lugar vazio", disse o homem com firmeza. No entanto, a mulher se recusou a falar sobre o assunto. E como Vitória estava sob tensão nervosa ultimamente, ela foi ao hospital e deu à luz prematuramente a uma criança que viveu apenas algumas horas. Aqui Frederic fez uma pausa e engoliu convulsivamente o nó na garganta. Ao mesmo tempo, Aurora encheu um copo de água e o ofereceu ao visitante. O homem, nervoso, tomou alguns goles, colocou o copo sobre a mesa e disse: "Sinto muito." Depois disso, minha esposa recebeu alta, mas parecia obcecada e vivia dizendo que eu era o culpado por nosso filho não ter sobrevivido. Mas não era, o bebê tinha um coração fraco e não era minha culpa. Tentei explicar tudo isso à minha esposa, mas Vitória só dizia uma coisa: em que eu estava semeando destruição. Poucos dias antes de minha esposa morrer, descobri que, enquanto eu estava no trabalho, Maria nos visitou. Nosso vizinho me contou sobre isso. Naturalmente, eu quis conversar com Maria, quis saber o que ela queria de minha esposa, mas ela não me disse nada sensato. Aurora olhou atentamente para o homem, depois fez algumas anotações em seu caderno. E, em voz baixa, disse em seguida: "Vi agora vou pedir que o senhor se lembre do dia em que sua esposa foi embora. Comece pela manhã. Qual era o humor de sua esposa? O que ela queria fazer naquele dia? Quem a visitou? Agora você deve responder a todas as minhas perguntas da forma mais precisa possível. O que você quer que eu lhe diga?" Quando me preparei para o trabalho, Vitória se levantou e foi colocar a chaleira no fogo na cozinha. Ela não disse uma palavra para mim, embora eu tenha lhe desejado bom dia. Então fui até ela para lhe dar um beijo antes de sair, como sempre faço quando vou trabalhar. Mas Vitória não me deixou chegar perto dela, então pensei que teria outra conversa desagradável à noite. Depois disso, fui embora. Não sei quem veio, e não perguntei a ninguém. Mas à noite eu vim e logo recebi uma ligação dizendo que minha esposa havia se jogado embaixo do carro. Houve uma investigação, mas o motorista não teve culpa. Depois houve outro funeral e, como consequência, alguns conhecidos começaram a se afastar de mim. Morei no vilarejo por um tempo, depois não aguentei e, como o último covarde, fugi de lá para a cidade. Eu estava cansado de ver como as pessoas me olhavam com condenação, como se eu tivesse levado Vitória ao ato. Na verdade, tentei apoiar minha esposa após o parto, até me ofereci para ir a um psicólogo, mas ela recusou. Ainda não entendo por que minha esposa fez isso, pois juntos poderíamos superar tudo isso. Agora entendo que você quer ouvir uma história sobre a última esposa, em que sou considerado um criminoso que arruinou a própria esposa, estou certo? Não sejamos tão severos imediatamente em nossas sentenças. Neste caso,
você é um suspeito em fuga, nada mais. Estou aqui com você por um motivo. Você entende que precisamos chegar ao fundo da questão, para que você não acabe na cadeia. É por isso que você precisa me contar exatamente o que aconteceu naquele dia, mas, por favor, seja mais específico. Entendo que é difícil para você se lembrar de tudo, mas peço que se recomponha e continue sua história, disse Aurora. Frederic cobriu a cabeça com as duas mãos e gemeu baixinho após as palavras da investigadora. O homem sentiu que a última história seria especialmente difícil para ele. Ele abaixou as mãos e as cerrou em punhos. Em seguida, olhou para seu interlocutor com um ar triste e começou sua história. O homem disse novamente que, quando Vitória foi embora, ele tinha ido para a cidade. Lá, ele alugou uma casa e voltou a trabalhar na construção civil. Ele percebeu que algumas das mulheres do trabalho estavam tentando seduzi-lo, mas decidiu por conta própria que nenhum relacionamento daria certo. Frederic não conseguia superar o fato de que as 4 mulheres que haviam sido suas esposas não estavam mais neste mundo. O homem sempre analisava seu destino e procurava uma resposta para a pergunta de por que tinha tanta má sorte na vida. Ele também se lembrava com frequência de sua visita a uma cartomante e de como ela lhe disse que, se ele economizasse dinheiro para a taxa do ritual, todo o mal voltaria para ele. Federico se perguntava várias vezes se havia guardado o dinheiro e, a cada vez, respondia a si mesmo que não. E pela enésima vez ele se perguntou se, caso tivesse dado o dinheiro para a bruxa com o coração leve, por que o destino continuava a puni-lo? E quando Frederic lhe perguntou novamente, ele percebeu que só precisava de uma resposta. O homem não pensou muito sobre isso e, no fim de semana, foi à vidente e lhe fez uma pergunta: o que está acontecendo? A senhora realizou um rito de remoção de vísceras, e mesmo assim, eu morri como cônjuge. E eu não poupei seus honorários. Você pode me explicar o que está acontecendo? Só tenho dúvidas de que você é uma fraude vulgar que ganha a vida assim. Você vem aqui para obter uma resposta e começa a me repreender. Não é correto fazer isso, especialmente porque tenho idade suficiente para ser sua mãe, disse a mulher idosa com severidade. Não se esconda atrás de sua idade agora. Minha vida inteira está dando errado. Diga-me honestamente que seu ritual é uma mera ficção. Se você responder com sinceridade, não guardarei rancor, disse o homem com voz abafada. Dê-me a palma de sua mão e eu lhe direi o que o espera, disse a anciã. O homem estendeu a mão e observou enquanto a bruxa examinava a palma. Em seguida, ela lhe disse que ele deveria purificar sua alma perante o Senhor e então tudo ficaria bem. Em seguida, a anciã acrescentou que, se ele não o fizesse, teria que esperar por mais tristezas. O homem mal se conteve para não cuspir no chão de frustração. Frederic deixou o vidente de mau humor, pois naquele momento ele pensou que havia recebido o mais verdadeiro charlatão, que mentiria facilmente sem piscar um olho. Alguns anos se passaram. O homem evitava por todos os meios qualquer relacionamento com o sexo feminino. Os amigos do trabalho, que não sabiam de seu destino, zombavam dele. Os amigos não conseguiam entender como um homem no início da vida evitava tão zelosamente o contato com as mulheres. E Frederic continuou apenas trabalhando e, à noite, passava o tempo lendo livros eletrônicos e, ocasionalmente, acessando a rede social. Foi lá que ele conheceu Júlia, que era 10 anos mais nova que ele. Frederic começou a se comunicar da forma mais inocente possível, ele nem mesmo viu a foto da garota, apenas gostava de se corresponder com ela e, às vezes, telefonar. A garota morava em um vilarejo vizinho e sempre se comunicava com o homem de forma amigável. Mas Frederic não suportou e contou a ela sobre seu destino e que ele havia colocado uma enorme cruz em sua vida pessoal. Assim que a moça ouviu isso pelo telefone, começou a rir assiduamente. Foi essa risada que chamou ainda mais a atenção do homem para sua interlocutora. E, de repente, ele disse: vamos conhecê-lo na vida real. Quero vê-la pessoalmente, o que acha da minha proposta? Inesperado, de fato. Mas por que, depois de 3 meses de comunicação, você decidiu me fazer a proposta? Perguntou a garota. Eu ouvi sua risada, ela é tão contagiante. A propósito, por que você riu quando eu lhe disse que tinha colocado uma cruz gorda? Disse o homem.
Por que eu disse isso de forma estúpida? Você está imaginando todo tipo de bobagem. Tudo vai dar certo em sua vida e você certamente conhecerá a única pessoa com quem viverá até a velhice. E, como dizem, você morrerá com ela no mesmo dia, disse ele com uma voz alegre. Se você pensa assim, não se recuse a me encontrar. Vamos nos encontrar em território neutro, prometo que não o incomodarei. Sabe, eu preciso desse encontro, não sei explicar, mas realmente preciso vê-lo, disse Federico em voz baixa. Você é muito persuasivo. E como você imagina isso? Moramos em cidades diferentes e eu moro com meus pais, portanto, não posso convidá-lo para me visitar, disse ela. Tirarei uma folga e irei visitá-lo. Alugarei um quarto por alguns dias, mas não pense que é para prazeres carnais, eu só preciso dormir em algum lugar. E, à noite, você me fará um tour pela cidade e me falará sobre seus pontos turísticos. Acho que você será uma guia maravilhosa, pois é uma excelente conversadora, disse o homem. A moça não hesitou e concordou. Frederic prometeu avisar a jovem um dia em que ele poderia vir. Júlia, por sua vez, disse que, antes do dia da chegada, ela tentaria, da forma mais consciente possível, preparar uma resenha dos locais de interesse. Essa declaração da interlocutora involuntariamente provocou um sorriso no rosto do homem, que de repente percebeu que agora estava sorrindo cada vez mais quando ouvia a voz da moça. Algum tempo depois, o homem foi até a cidade para encontrar Júlia, que o encontrou no trem. Assim que Frederic viu a jovem, percebeu instantaneamente que seu coração estava partido para sempre. Involuntariamente, o homem se repreendeu mentalmente por ter falado com palavras incisivas, mas em voz alta ele disse o contrário. Ele entregou as flores à moça e disse: Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Como você poderia me imaginar se nunca viu uma foto minha? Júlia riu. Eu não sei, mas agora estou lhe dizendo francamente, sem nenhum exagero. Eu nem entendo por que uma garota tão bonita sem namorado. Diga-me, qual é o truque? Disse Frederic com toda a seriedade. Ela só não conheceu um homem ainda, aparentemente. Algo começou a falar sério demais. Se você não estiver cansado da estrada, pode caminhar um pouco e depois deve encontrar um quarto para passar a noite, disse ela rapidamente. Frederic passou 3 dias na cidade, e os dois ficaram juntos de manhã até a noite. A moça também tirou um tempo de folga, trabalhando como despachante em um táxi. O homem e a mulher encontraram muitos tópicos para se comunicar e discutir, além de futebol e a vida de pessoas famosas. E quando chegou o dia da partida, Frederic disse timidamente: Sabe, já me casei muitas vezes, mas esta é a primeira vez que me sinto assim. Não estou dizendo que não amava minhas esposas, não seria correto da minha parte dizer isso. Mas o que está acontecendo comigo agora eu não entendo, eu não sentia tanta atração antes. Eu queria ouvir sua voz, só para admirá-lo. Agora você é para mim como a encarnação de algo sobrenatural. Como você é pomposo, disse ele, e só quis rir quando viu o olhar sério do homem. De repente, Júlia hesitou e corou, e no mesmo instante Federico a abraçou e a beijou apaixonadamente nos lábios. A garota não afastou o homem, mas se apertou ainda mais contra ele. Frederic, antes de entrar na carruagem, disse a Júlia que ela viria vê-lo em breve. A jovem olhou distraidamente para seu interlocutor e prometeu que, assim que pudesse, iria visitá-lo. Após o término do namoro, 1 mês se passou e o casal continuou a se telefonar todos os dias e a se comunicar pela rede social. O homem contava como havia passado o dia e necessariamente acrescentava que sentia muita falta da garota. E Júlia, por sua vez, relatou suas novidades e, confusa, admitiu que também sonhava com um encontro rápido. E então a jovem disse que estava de férias e que viria visitá-la. Frederic ficou muito feliz com essa notícia e planejou como entreter sua amada. Ele queria organizar algo em comum em homenagem à chegada de uma jovem mulher. Frederic pensou em muitas opções de como surpreender sua amada, mas sua mente se voltou para coisas banais. E então o homem decidiu que, como não tinha muita imaginação, ele simplesmente levaria Júlia para passear no rio em um barco a motor, que pode ser alugado por algumas horas. Naquele momento, ele não sabia se a garota gostaria de tal argumento, mas mesmo assim decidiu por essa opção.
E foi assim que Júlia chegou à cidade, onde foi recebida por Frederic com um enorme buquê de flores. O homem abraçou a moça e lhe disse que tinha uma surpresa. A garota olhou para seu interlocutor com espanto e perguntou-lhe: espero que não seja um convite para um filme de terror? Que absurdo! Nem mesmo eu teria pensado em uma coisa dessas. Quero fazer um passeio de lancha no rio com você. Essa é uma das pequenas surpresas, e o resto a gente vai fazendo, disse Frederic, que só queria uma coisa naquele momento: vá abraçar a jovem e nunca mais soltá-la de seus braços. Logo o casal estava sentado no barco. O homem dirigiu o barco para o meio do rio e desligou o motor. A moça olhou para seu companheiro com surpresa e perguntou com uma risada: agora vou ter outra surpresa. Espero que eu não esteja no papel de Momo. Que bobagem você tem na cabeça desde a estrada. Quero que saiba que estou muito feliz em vê-lo. E aqui, onde você e eu estamos agora em solidão, proponho que você se torne minha esposa. E que você e eu, como você me disse antes, vivamos até uma idade avançada e morramos no mesmo dia, disse Frederic em voz baixa e, com essas palavras, ele me estendeu uma caixa de veludo vermelho, contendo uma aliança de ouro. Você é um homem encantador e eu concordo com você, disse a moça em voz baixa, pegando a fina aliança de ouro das mãos de seu companheiro. Depois de um passeio ao longo do rio, o casal chegou ao quarto alugado por Frederic, onde a moça imediatamente se viu nos braços de um homem. Eles então fizeram amor e, depois disso, o casal começou a fazer planos para uma vida familiar juntos. Quando a conversa chegou ao cartório, o homem involuntariamente enrugou o nariz e disse a Julie: eu lhe ofereci para se tornar minha esposa legítima, mas tenho, em algum lugar no fundo da minha alma, o medo de perdê-la. Talvez vivamos em um casamento civil, para que eu tenha mais paz de espírito, ou talvez aquela bruxa esteja certa e eu realmente deva ir à igreja. Você acabou de me pedir em casamento e agora é como um coelho covarde nos arbustos? Não, serei apenas uma esposa legítima e nada mais. E esqueça seus preconceitos. Sua bruxa é uma vigarista comum e vai para a cadeia. Eu não acredito em magia, bruxaria e coisas do gênero, disse a jovem com um sorriso. Depois de algum tempo, o casal legalizou seu relacionamento e passou a morar no quarto alugado de Frederic. Júlia conseguiu um novo emprego como despachante. Os recém-casados aproveitavam cada momento do dia. Frederic visitava a vila de vez em quando para ver como estava a casa de seus pais. Em outra viagem, ele conheceu Maria. O homem a cumprimentou friamente, não querendo falar com a irmã de Sara. A jovem, por outro lado, ficou feliz em conhecê-lo e disse despreocupadamente: você se esqueceu de nós aqui com sua nova esposa. Como você sabe sobre Júlia? Perguntou perplexo o homem, que realmente não entendia como Maria poderia saber sobre o casamento dele, se ela morava no vilarejo e ele na cidade. A jovem riu de forma coquete em resposta e disse: você achou que tinha ido para outro lugar e que algumas personalidades tinham se esquecido de você? Você está muito enganada, minha querida. Você se considera uma personalidade? Embora eu ache que sim, porque sempre me considerei superior aos outros e até mais fria do que minha falecida irmã. E também não sou amado por você, disse o homem sombriamente e seguiu seu caminho, sem esperar por uma resposta do interlocutor. Naquele momento, a pesquisadora de Federico, Aurora, fez uma pergunta: como Maria soube do casamento dele com Júlia? O homem olhou para a mulher uniformizada com incompreensão e apenas acenou com as mãos em resposta. A investigadora olhou atentamente para o visitante, fez algumas anotações e pediu que ele continuasse a história. Frederic assentiu com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. Depois de alguns minutos, o homem disse que a pergunta de Aurora o havia confundido e que agora ele não conseguia descansar. O investigador pediu que ele se concentrasse no restante da história, acrescentando que eles voltariam ao assunto. Frederic olhou para o chão e continuou a história. O homem contou que ele e Júlia estavam morando juntos há 1 ano, quando a mulher começou a reclamar que não conseguia engravidar. O marido tentou tranquilizar a esposa dizendo que ainda não era hora de Júlia se tornar mãe. A jovem não discutiu dessa vez, mas iniciou uma conversa sobre o assunto alguns meses depois. Disse o marido: sabe, eu estava falando com minha mãe ao telefone e ela me perguntou quando eu a faria feliz e a tornaria avó. Eu lhe disse honestamente que não vamos chegar a lugar algum nesse sentido.
Entenda, não posso mentir para minha mãe, então tive que expor tudo, e o que eu poderia fazer nesse caso? Não me importo que você e sua mãe sejam honestos, mas onde você quer chegar com isso? Meu marido disse. Minha mãe me aconselhou a ir para sua aldeia por um mês, para relaxar. E sabe, acho que ela tem razão, porque vocês têm o ar puro do campo, e isso simplesmente não impediu uma pausa da agitação da cidade, disse o jovem, pensativo, e depois acrescentou, tudo bem, é só por um tempo. Frederic olhou para sua esposa com um olhar afetuoso e não pôde recusar quando a escolhida lhe pediu algo. O homem queria dizer que concordava, pois estava ciente das tragédias que haviam acontecido com suas esposas no vilarejo e nos arredores. E ele expressou seus pensamentos a Júlia, que o ouviu e exclamou, lá vem você de novo. Não vamos falar sobre a coisa irreparável que está acontecendo. Não seja pessimista, eu sei que você não é, prometo que viverei até a velhice e que você e eu continuaremos a ver os bisnetos, mas somente se formos para a aldeia. Depois dessa frase, Frederic não pôde recusar sua esposa. E depois de algum tempo, o casal chegou à aldeia. Júlia cheirou alegremente o ar e disse que gostava muito daqui. O marido olhou para a esposa naquele momento e pensou que poderia realmente ficar aqui, se a esposa quisesse morar aqui. O casal estava morando no vilarejo há uma semana e Frederic precisava ir para a cidade. O homem pediu à esposa que não ficasse entediada enquanto ele estivesse fora e acrescentou que só ficaria fora por alguns dias. Júlia riu em resposta e disse-lhe gentilmente que encontraria algo para fazer enquanto o marido estivesse fora. Quando o homem chegou da cidade, a jovem abraçou alegremente o esposo e perguntou como tinha sido a viagem. Frederic respondeu que tudo havia sido maravilhoso e que ele havia resolvido seus assuntos. Então, o marido perguntou o que Júlia estava fazendo na ausência dele. A moça apontou com entusiasmo como ela havia arrumado o quarto. O marido disse surpreso: e como você conseguiu mover essa cama sozinha? Ela é enorme, e você é a minha frágil. Esqueci de lhe dizer que fui à loja e conheci uma mulher, ela o conhece. A propósito, o nome dela é Maria, tivemos uma conversa franca e ela me ajudou com a arrumação. Essa mulher é uma pessoa maravilhosa, eu a convidei para vir à nossa casa hoje, e acho que será bom para você ver uma velha conhecida, disse Júlia alegremente e imediatamente notou a carranca do marido. A mulher olhou perplexa para o marido e fez uma pergunta: qual é o problema? Eu gostaria que você não falasse com Maria. Ela não é uma pessoa de quem se possa ser amigo, disse Federico com relutância. Você quer que vivamos separados? Mas eu não gosto disso. Maria é uma mulher muito legal e nos damos muito bem, disse ele, ressentido. Tenho certeza de que a mulher esqueceu de lhe dizer que eu era casado com a irmã dela, disse o homem. Mas isso não quer dizer nada. A tragédia que aconteceu com seu cônjuge deveria ser um motivo para não se comunicar? Mas isso não faz sentido. Estou com dificuldade de entendê-lo no momento, disse a mulher. O homem não respondeu a Júlia, mas a abraçou e a beijou nos lábios. Ele não queria estragar o humor de sua esposa e o seu próprio no dia de sua chegada. Federico decidiu que, assim que Maria chegasse, ele pediria a ela que não impusesse mais sua comunicação à sua esposa. No entanto, a conversa entre o homem e sua convidada não funcionou, pois Júlia estava por perto o tempo todo e, na frente de sua esposa, ele não queria falar com Maria. Mais uma semana se passou, durante a qual Maria veio visitá-lo apenas uma vez, o que agradou Frederic. Sim, e Júlia já não pensava muito em sua nova conhecida. Assim, o homem decidiu que era melhor abandonar a conversa com Maria, especialmente porque eles logo partiriam para a cidade. No entanto, na véspera de sua partida, Júlia se dirigiu ao marido com um pedido: venha, vamos morar aqui. Eu trabalharei no jardim, tentarei arrumar um emprego. Eu não me acho uma pessoa tão inepta, além do despachante eu trabalhei como vendedor. E mais uma coisa, a mamãe e a irmã dela podem vir para cá e ter um lugar para ficar. Na cidade, você e eu morávamos em um apartamento de um quarto, e minha família não tinha onde ficar. Para Federico, essa proposta foi inesperada e ele pensou a respeito. Por um lado, Júlia deu um forte argumento para que ele ficasse no vilarejo, mas, por outro lado, algo o impedia de tomar essa decisão. O homem respondeu à esposa que ele deveria primeiro pesar tudo e depois tomar uma decisão.
Sua esposa franziu as sobrancelhas e disse baixinho: e não lhe dei motivos suficientes para ficar? Não lhe dei motivos suficientes para ficar aqui. Júlia conseguiu convencer o marido a se mudar para o vilarejo, mas Frederic impôs como condição que a esposa ficasse em casa e cuidasse dos afazeres domésticos. O proprietário cuidaria da família. Júlia concordou de bom grado. O casal se estabeleceu no vilarejo. Frederic conseguiu um emprego e a esposa começou a melhorar a casa. E não havia sinais de problemas para o casal. Frederic fez uma nova pausa e, discretamente, enxugou uma lágrima de seu olho. Aurora percebeu que a história estava chegando ao fim e não apressou o homem, pois entendia o quanto era difícil para ele dar piedade às lembranças, porque agora ele tinha que reviver mais uma vez aquele dia trágico em que sua amada esposa havia desaparecido. O homem ficou em silêncio por um tempo, depois olhou para a investigadora e disse: estou disposto a contar tudo mais tarde. Estou disposto a lhe contar tudo mais tarde, mas tenho um grande pedido: enquanto eu estiver falando, não faça suas perguntas. Deixem-me contar tudo e depois façam perguntas. Eu concordo. É um acordo. Por favor, comece, disse Aurora calmamente. Estávamos morando na aldeia há quase 2 meses e tudo estava indo bem. Júlia e eu não conseguíamos nem encontrar um motivo para brigar. Naquele dia, fui trabalhar, como de costume, e minha esposa prometeu fazer os bolos de batata que eu gosto. Ela era muito boa nisso, por sinal. Às 6 horas da tarde, cheguei em casa e vi minha esposa agarrada à barriga e gemendo baixinho. Seu rosto estava branco como giz. Entrei em pânico e pulei em direção a Júlia. Queria perguntar o que estava errado, mas não tive tempo porque ela havia perdido a consciência. Chamei imediatamente uma ambulância, que demorou muito para chegar. Então, o paramédico começou a medir o pulso dela, que estava batendo muito fraco. O médico aplicou uma injeção em minha esposa e ela foi levada em uma maca até o carro. Eu também entrei na ambulância, pois não queria me separar de minha querida esposa nem por um minuto. Mas não tivemos tempo de chegar ao hospital, porque Júlia parou de respirar. Depois disso, tudo aconteceu como se estivesse em uma névoa, como algo para se escrever em muitos romances, mas eu realmente vivi. Tudo estava diante de meus olhos como um filme em ritmo acelerado. Júlia foi levada às pressas para o pronto-socorro e tentaram ressuscitá-la. Mas logo o médico saiu e apenas acenou com as mãos, dizendo que eles tinham feito tudo o que podiam. Naquele momento, eu queria bater no médico, porque não esperava isso dele. E então você sabe. Houve uma autópsia, que mostrou que minha esposa havia sido envenenada com algum tipo de veneno. Depois, a investigação, em que me tornei o principal suspeito. E agora estou sentado em seu escritório e você está me interrogando. Mas sabe, eu nunca envenenaria minha esposa porque amei muito uma mulher pela primeira vez. Mas o que eu não entendo é como Júlia poderia ter tomado o veneno sozinha, porque ela era alegre e não era de sua natureza morrer. Como é possível que agora ela não esteja mais neste mundo? Federico baixou a cabeça e chorou sem vergonha. Aurora olhou para ele e percebeu que o homem não poderia estar envolvido no envenenamento da esposa, pois estava sofrendo sinceramente naquele momento. A investigadora não fez nenhuma pergunta, esperou que Frederico se acalmasse. Naquele momento, a mulher se solidarizou sinceramente com o homem. Algum tempo se passou e, assim que a investigadora viu que o homem havia se recomposto, ela disse que agora tinha muitas outras perguntas. Frederic assentiu silenciosamente com a cabeça, dando a entender que estava pronto para responder. E então a mulher disse: entendo que você não esteja tranquilo neste momento e sinceramente me solidarizo com você, mas ainda tenho que lhe responder. Diga-me, sua esposa estava tomando algum medicamento? Não. Eu lhe disse antes, durante a investigação, que ela estava bem de saúde. Agora posso fazer perguntas novamente, e o senhor tenta respondê-las especificamente. Então, talvez sua esposa estivesse tomando sedativos ou remédios homeopáticos que o senhor não conhecia? Disse o investigador. Você faz perguntas estúpidas, já que disse recentemente que minha esposa era uma mulher alegre e adorava viver, então por que ela tomaria sedativos? Eu concordo. Diga-me, você encontrou algum frasco suspeito em casa? Aurora fez outra pergunta. Não,
respondeu o homem calmamente. E naquele dia trágico, alguém a visitou? Perguntou o investigador. Eu estava no trabalho, como posso responder a essa pergunta? Disse Frederic calmamente. A mulher uniformizada fez mais algumas perguntas, fazendo anotações. Aurora disse que não tinha mais perguntas para hoje e lembrou o homem de manter contato, se possível, e de estar pronto para ir à polícia se tivesse mais perguntas. Depois disso, a investigadora disse que a entrevista havia terminado por hoje e que ela não iria mais deter Frederic. E antes de o homem ir embora, ela disse: quando Júlia foi embora, achei que a bruxa do vilarejo vizinho estava certa, afinal. Ela me disse que se eu não fosse à igreja, uma tragédia aconteceria, e eu não acreditei. E aconteceu. Eu realmente tenho uma maldição, e não foi à toa que os moradores me chamaram de um viúvo negro. Nós vamos descobrir, respondeu o investigador em uma palavra. Assim que o visitante foi embora, a mulher pensou que realmente tinha muitas perguntas, mas não tinha respostas suficientes. Aurora decidiu fazer outra viagem ao vilarejo e entrevistar os vizinhos do homem com mais detalhes. E ela também queria conversar especialmente com uma mulher da aldeia. Ela tinha muitas perguntas para ela. Aurora chegou em casa do trabalho com dor de cabeça. Não conseguia tirar da cabeça o envenenamento de Júlia. Ela tinha a sensação de que Frederic não tinha nada a ver com isso, mas precisava provar. A mulher também se lembrava de toda a história do homem, de todos os eventos trágicos de sua vida. Era a narração de Frederic que a deixava nervosa. Era impossível para um homem falar com tanta veracidade sobre cada evento, revivendo-o repetidamente. E Aurora também pensava que, se ele estivesse mentindo, era um excelente ator e ela teria que resolver tudo isso no menor tempo possível para descobrir tudo e se tranquilizar. No dia seguinte, a investigadora dirigiu seu carro até a aldeia, como planejado. Aurora sabia que seria uma longa viagem e ligou para Frederic para saber onde poderia ficar por alguns dias no vilarejo. O homem respondeu perplexo que não poderia nem responder a essa pergunta porque não sabia quem poderia alugar um quarto na aldeia. A mulher respondeu dizendo: não encha sua cabeça, vou resolver essa questão na hora. O investigador chegou ao vilarejo já à tarde, foi imediatamente falar com o policial do distrito e também perguntou onde era possível encontrar acomodação aqui. O homem lhe deu o endereço de uma senhora idosa e acompanhou Aurora pessoalmente até a aposentada. Na manhã seguinte, a investigadora foi entrevistar os vizinhos de Frederic. Ela se aproximou primeiro de uma vizinha, que era uma idosa aposentada. A conversa com a senhora idosa durou cerca de 1 hora, mas não produziu nenhum resultado que ajudasse a resolver o caso. Aurora então ligou para a casa vizinha de Frederic. Dessa vez, uma mulher frágil, de cabelos escuros e com um bebê nos braços abriu a porta. A mulher convidou a investigadora a entrar na casa e olhou interrogativamente para a visitante. A visitante lhe disse por que tinha vindo e lhe fez uma pergunta. A senhora é vizinha de Frederic e, pelo que posso ver no momento, é dona de casa. A senhora se lembra se alguém os visitou no dia em que Júlia foi levada na ambulância? Pense bem antes de responder, pois isso é muito importante. Não me lembro, disse a jovem, depois fez uma pausa e voltou a falar. Espere, eles tinham um cachorro latindo, eu me lembro claramente, pois eu estava colocando o bebê na cama e o latido do cachorro me incomodava muito. O latido do cachorro significa alguma coisa? Perguntou o visitante em um tom intrigado. É óbvio que você não é daqui. Nossos cães latem somente quando alguém de fora ou pessoas que visitam os donos da casa raramente vêm. Então, naquele dia, o cachorro de Frederic latiu e eu disse que eles tinham recebido uma visita na hora errada. E você não olhou para fora para ver quem era? Perguntou Aurora, que, como um predador, de repente sentiu a excitação, pois havia um pequeno fio no assunto. Não sou tão intrometida a ponto de ficar registrando as visitas dos meus vizinhos, disse a morena com capricho. Desculpe-me, não quis ofendê-la. Era muito importante para mim saber. Obrigada por responder as perguntas. E agora, com sua permissão, eu vou embora, disse a mulher de aparelho e saiu da casa. Aurora questionou mais alguns vizinhos, mas não obteve as informações que lhe interessavam. Havia um homem que morava do outro lado da rua, mas ele não estava lá.
A mulher suspirou decepcionada, pois esperava que esse vizinho pudesse ter dito algo útil que ajudasse na investigação. No dia seguinte, Aurora planejou uma viagem para ver a irmã de Sara, Maria, que era a primeira esposa do homem. A investigadora tinha muitas perguntas para essa mulher e as anotou em seu caderno para não perder nenhuma. Aurora realmente esperava que conversar com Maria levantasse o véu sobre esse caso confuso. Pela manhã, a investigadora foi até a casa da mulher, mas ela estava no trabalho. Aurora então pegou o número de telefone da mãe de Maria e ligou para ela. Ela pediu permissão para ir ao local de trabalho de Maria e lhe fazer algumas perguntas. A pessoa ao telefone respondeu que não se sentiria à vontade para conversar porque ela trabalhava em uma loja e tinha muitos clientes. A investigadora então disse que a visitaria à tarde para conversar com ela. Aurora foi até a casa de Frederic para não perder tempo. Ele ficou surpreso ao vê-la e, na soleira da porta, disse: "Eu sei que você está na cidade, eu sei que você está na cidade, mas não pensei que decidiria me visitar. Você tem perguntas para mim novamente?" "Sim e não. Só quero lhe dizer que, naquele dia fatídico, você recebeu uma visita, mas não se sabe quem era essa pessoa. A julgar pelo horário, não muito antes de você chegar. Diga-me com quem sua esposa tem se comunicado ultimamente", disse a mulher, tensa. "Caroline é nossa bibliotecária. Elas se tornaram amigas logo depois que nos mudamos para a cidade. Ela é uma boa mulher, casada e tem 2 filhos", disse o proprietário. "E a irmã de sua primeira esposa? Pelo que me lembro, você disse que era contra a comunicação dela. A propósito, por que o senhor não queria que elas se comunicassem?" disse o investigador. "Com a Bárbara. Não se comunicavam, pelo menos que eu a tenha visto por aí, e Júlia não a mencionou", disse ele. Aurora pediu o endereço da bibliotecária e depois agradeceu a Frederic. Na visita seguinte, a mulher visitou Caroline diretamente no trabalho. A pesquisadora fez uma pergunta à amiga de Júlia: "Você era amiga da esposa de Frederic? Pode me dizer se Júlia lhe disse algo estranho ultimamente?" "Quem lhe disse que éramos amigos de Júlia?" "Isso é bobagem, nossa comunicação era oi e tchau, sim, como vai você?" "Tudo o que eu sei é que Júlia tem sido vista ultimamente com Elizabeth, que é a sedutora local do coração dos homens", Caroline murmurou e acrescentou: "Elizabeth não tem exatamente uma boa reputação no vilarejo. Em russo, ela é uma borboleta noturna." "E quem lhe disse que ela era amiga de Júlia?" "Federico." "Eu não esperava que ele dissesse isso." "Estranho", disse a bibliotecária, intrigada. "O que é estranho?" Aurora fez sua pergunta secamente. "O fato de o Mickey ter dito que éramos amigos." "Ele sabia que não éramos amigos de verdade", disse ela. Aurora deixou a biblioteca de mau humor. Frederic a havia enganado recentemente, dizendo que Júlia era amiga de Caroline, o que não era verdade. A pesquisadora decidiu fazer algumas perguntas ao homem no calor do momento. Chegando à casa dele, ela perguntou-lhe com firmeza por que ele a estava traindo. Nesse momento, o interlocutor ficou constrangido e disse: "Fiquei com vergonha de dizer que Júlia começou a sair com Elizabeth com frequência. Ela não é uma pessoa adequada para o convívio social, suponho que Caroline já tenha lhe dito isso." "Exatamente, e eu esperava que ela respondesse minhas perguntas honestamente." "E agora você plantou uma semente de desconfiança. E diga-me, onde mais você me enganou, especificamente em quais pontos?" Tentando não elevar o tom de voz, a mulher disse: "Todo o resto é verdade", disse o dono da casa em voz baixa. "Nós vamos descobrir." "Não esperava isso de você", disse a hóspede, sem esconder a irritação. Assim que Aurora entrou no carro, seus pensamentos se agitaram em sua cabeça. Ela agora pensava diferente sobre a inocência do homem. A mulher involuntariamente sugeriu: e se Frederic contatasse essa Elizabeth e eles começassem um relacionamento, e Júlia, de alguma forma, ficasse com seu cônjuge? E o homem decidiu que sua esposa tinha que ser cuidada. Aurora balançou a cabeça e pensou que esses eram pensamentos delirantes. Em primeiro lugar, como Júlia poderia manter Frederic perto dela e, em segundo lugar, por que Frederic faria tal coisa quando já tinha várias esposas mortas e outra tragédia não era boa para ele?
A mulher sentia a cabeça girando por causa de todos os seus pensamentos e se forçou a tirar a mente do assunto por alguns momentos. Só depois de meia hora é que ela percebeu que já podia voltar ao trabalho e, para isso, precisava encontrar Elizabeth e depois falar com Maria. Encontrar Elizabeth não foi difícil e, em 20 minutos, Aurora estava sentada na sala de estar da bela mulher. A investigadora disse, sem preâmbulos, do que se tratava. A proprietária levantou uma sobrancelha de espanto e disse, sim, estamos nos comunicando com Júlia, e quanto a ela, ela quer me acusar de vir envenenar uma amiga. Que absurdo! E, para colocar em sua linguagem, qual foi o meu motivo? Seduzir seu marido quando Júlia está fora? É aí que você quer chegar, não é? Eu só faço as perguntas que me interessam. E, primeiro, gostaria de saber qual é o seu relacionamento com Frederico Valentinovitch, disse Aurora e, no mesmo instante, ouviu a companheira soltar uma gargalhada. A convidada esperou alguns minutos e fez sua pergunta novamente, para a qual recebeu imediatamente uma resposta, disse Isabel, e não me faça rir. O espírito de Slavkai não tolera, mesmo que a gente se encontre na estrada, ele vai para o outro lado. Suponhamos que você esteja dizendo a verdade, e o que então você tem em comum com Júlia? A julgar pelos rumores humanos, você é uma mulher livre e vive de acordo com seus próprios princípios, ou seja, gosta de encontrar representantes do sexo forte. Ao contrário de você, Júlia é uma esposa fiel que ama seu marido, disse Aurora. Você deveria perguntar a Júlia o que a atraiu em mim. Não dou a mínima para o que as pessoas pensam de mim. Espero que suas perguntas parem, ou um pretendente virá me ver, disse Isabel zombeteiramente. Um homem que acabou de enterrar a esposa virá correndo para vê-lo? Observe que essa não é nossa última conversa com você, respondeu o investigador sarcasticamente e saiu correndo da casa. Agora Aurora só tinha mais uma pessoa em seus planos para hoje, que era Maria. A mulher se perguntava o que uma conversa com Maria poderia lhe trazer. Aurora esperava que a conversa trouxesse pelo menos algum esclarecimento, então esperou impacientemente que a noite chegasse. Assim, a tão esperada hora chegou e a pesquisadora bateu à porta da casa de Maria. Uma aposentada abriu a porta, era a mãe da falecida Sara e sua irmã, Ariana. A idosa olhou para o convidado e disse mal-humorada, é você de novo? É você de novo? O que está fazendo aqui fora no meio da noite? Quero ver sua filha Maria. Deixe-me entrar, porque temos que ter uma longa conversa com ela, e talvez haja algumas perguntas para você, disse ela. Ariana relutantemente deixou Aurora passar, e uma mulher bonita saiu e estendeu a mão para cumprimentá-la. A pesquisadora se apresentou novamente, como havia feito ao telefone, e apertou sua mão. Nesse meio tempo, Maria a convidou para a sala de estar e lhe ofereceu chá. A convidada recusou e imediatamente fez a seguinte pergunta: diga-me, onde você estava quando Júlia foi envenenada? Bem, essa é uma pergunta interessante, mas vou respondê-la. Eu estava em casa, tinha o dia livre. E sou suspeita de alguma coisa? Perguntou Maria com um sorriso. Não. Como era sua relação com a Júlia e o marido dela? Perguntou Aurora, que não gostou do sorriso de sua interlocutora. Que pergunta capciosa a sua. Eu e Júlia éramos apenas conhecidos, trocávamos algumas palavras de vez em quando nos encontrávamos. Mas Frederic, ele é o marido da minha falecida irmã. Só podemos ser parentes, disse ela calmamente. Mas Frederic disse que não a tratava muito bem. Ele até proibiu a esposa dele de se comunicar com você. Você não acha estranho dizer que somos parentes? Tente me explicar isso, disse o investigador. Não entendo o motivo de sua visita. Ele está investigando um caso e me pergunta sobre meu relacionamento com um homem casado. Posso lhe dizer que uma vez gostei de Frederic, mas depois isso ficou no passado, disse Maria, que estava visivelmente nervosa. A convidada também notou isso e achou estranho que perguntas tão inocentes a confundissem. Aurora olhou para Maria e, de repente, perguntou sobre um assunto completamente diferente. Diga-me, e como você soube que Federico se casou com Vitória na cidade, porque eu sei que você morava na vila naquela época. Temos muitos conhecidos em comum com Mickey e eles me contaram sobre isso.
Não há nada de errado nisso, disse Maria. O investigador lhe fez mais algumas perguntas, percebendo que ela estava nervosa ao responder. Aurora notou que Maria tinha medo de se meter em problemas quando respondia, o que a fez pensar que ela não estava dizendo a verdade ou estava mentindo. E, no final da conversa, a visitante fez a última pergunta: então você diz que não visitou Júlia naquele dia fatídico? Eu já lhe disse que fiquei em casa o dia todo, e minha mãe pode confirmar isso, respondeu Maria com rigidez. Vamos perguntar à sua mãe, posso perguntar a Ariana? Disse a investigadora, e com essas palavras ela se levantou da cadeira para ir até a cozinha, onde a aposentada estava naquele momento. Mas imediatamente Aurora Anatolievna foi bloqueada por Maria, que disse: não perturbe a mamãe, ela está deitada, ela está com pressão alta hoje. Por que está mentindo para mim? Ariana está naquele quarto ali e, pelo cheiro, sei que sua mãe está preparando um jantar em família. Não se preocupe, vou lhe fazer uma pergunta inocente, disse a visitante e fez um gesto para Maria, depois foi para a cozinha, onde viu a dona da casa. A visitante se levantou para poder ver Maria e Ariana e só então fez uma pergunta: me desculpe-me por interromper seu trabalho, mas preciso fazer uma pergunta. Diga-me, sua filha ficou em casa o dia todo no dia 24 de setembro, ela ainda teve o dia de folga? Espere, eu nem me lembro, disse a aposentada, perplexa, e olhou para a filha. Aurora também olhou naquele momento para o rosto de Maria, que estava de pé e esfregava nervosamente a ponta de sua blusa de alface. A investigadora se aproximou sorrateiramente e fez a seguinte pergunta à idosa: sim, você deve se lembrar, Maria queria ir à casa de uma amiga, ela havia prometido algo a ela. Ah, sim, é isso mesmo. Mas eu não sei como e o que levar, Ariana murmurou, e então a própria Maria interveio nervosamente no diálogo, murmurando irritada: mamãe, há algo que eu não tenho certeza. Mamãe, há algo que está me confundindo. Eu fiquei sentada em casa o dia todo. Aurora então sorriu e pediu a Maria que não ficasse nervosa. A pesquisadora já havia percebido que sua interlocutora estava mentindo para ela, então falou com calma: Maria, você reage de forma tão violenta a perguntas simples que eu acho um pouco estranho. Se você disse que estava em casa, então estava, e sua mãe poderia simplesmente esquecer o dia. Talvez ela queira tomar um sedativo para acalmar os nervos. Sim, ela tem essas gotas, mas não as toma, e ela gastou tanto dinheiro com elas, disse Ariana, mal-humorada. No mesmo segundo, o pesquisador ficou tenso e pediu para ver o frasco com o medicamento. No entanto, a dona da pensão disse que a filha havia dado o remédio para um conhecido. Aurora perguntou à proprietária a quem Maria havia dado as gotas de sedativo, mas a idosa apenas acenou com as mãos em resposta. A hóspede olhou para Maria, que olhou de forma zombeteira para a visitante. Aurora já havia feito essa pergunta a Maria, que sorriu em resposta e disse que o remédio estava vencido, serviu a ela e à mãe, algo sobre a amiga e as gotas de sedativo muito caras. Ariana olhou para a filha com uma cara de incompreensão, mas não protestou, pois percebeu que a conversa era sobre um assunto no qual ela não deveria se intrometer. Aurora percebeu que não havia sentido em continuar falando e disse calmamente: todas as minhas perguntas foram respondidas, e tive todas as minhas perguntas respondidas. E agora você, Maria, pode ficar tranquila, porque estávamos em casa naquele dia fatídico e você não tem com o que se preocupar. Mas está tudo bem, logo descobriremos quem foi à casa de Júlia no dia anterior, e com essas palavras o investigador saiu correndo da casa. Aurora, assim que chegou à rua, suspirou feliz, pois já havia percebido que Federico não era culpado. Mas agora a mulher também percebeu que o mais difícil era provar a culpa de Maria no envenenamento de Júlia, e Aurora não tinha dúvidas de que Maria era culpada. A mulher logo chegou à casa onde havia alugado um quarto e se sentou cansada em uma cadeira. Agora esperava mentalmente que fosse bem-sucedida e, para isso, tinha que pensar em um ardil que fizesse Maria confessar tudo. Aurora percebeu que tinha apenas um trunfo e que era como uma bolha de sabão. A mulher estava esperando por uma testemunha que chegaria esta noite. Na manhã seguinte, bem cedo, a investigadora foi até a casa do vizinho de Federico. Ela bateu na porta com entusiasmo, pois naquele momento se deparou com uma situação no estilo do ditado popular: "A lá bateu perde". Quem abriu a porta foi um homem mais velho que parecia ter acabado de se levantar.
A visitante pediu desculpas por sua visita tão cedo e se apresentou ao dono da casa. O homem, cujo nome era Antônio, olhou para a moça com perplexidade e disse: intrigado. E o que minha humilde pessoa interessou aos policiais? Parece que sou amigo da lei e não faço nada desnecessário. Antônio, a questão é que estou interessado no dia 24 de setembro. Você se lembra desse dia? O senhor se refere ao dia em que a esposa de Frederic morreu? É uma pena, ela era muito simpática, mas ultimamente não tem falado com Elizabeth, porque ela não é muito bem vista aqui, disse o homem. Agora estou mais interessada no que você viu. Quem visitou Júlia naquele dia e a que horas aproximadamente? Disse Aurora, animada. Eu me lembro, é claro. Naquele dia eu estava consertando o carro no quintal, bem embaixo dele, e aí o cachorro Mickey latiu. Não sou intrometida, mas queria saber quem estava lá, pois eles não recebem visitas com frequência. E lá estava Maria, que trabalha em uma loja nos arredores da cidade. Eu a conheço de quando Mickey era casado com a irmã dela, Sarah, que Deus a tenha, que também teve uma morte estranha, disse Anthony. Tem certeza de que foi Maria? Perguntou o hóspede, tenso. Posso ser maior de idade, mas minha visão é uma só. Por que isso é tão importante? Dizem que foi o Mickey que matou a esposa, mas entenda, foi por causa daquela vadia da Elizabeth, disse o homem. Você está falando bobagem. Agora, por favor, responda a mais uma pergunta. Diga-me, por que você acha que Sarah, a primeira esposa de Frederic, morreu de uma forma estranha? Disse Aurora. Bem, é que todos os habitantes locais sabem que a ponte está morrendo e tentam usá-la apenas como último recurso. Eu diria que nos casos mais extremos, e especialmente se a pessoa for um pouco pesada. Sarah também sabia disso, apesar de ter morado aqui há relativamente pouco tempo. Sim, eu também sou um caçador de cogumelos que gosta de caça, e eu lhe mostrei nossos lugares, ela também é fã de caça silenciosa. Então, imediatamente contei a ela tudo sobre essa ponte e acreditei na palavra dela de que eu não iria por esse caminho, disse o idoso. Você pode confirmar que viu Maria visitando Júlia no dia 24 de setembro? A propósito, a que horas foi isso, e você notou quanto tempo ela ficou lá? Disse o visitante com a mesma emoção. Sim, por volta das 6 horas da tarde. E ela não ficou lá por muito tempo, porque o cachorro latiu novamente logo depois e percebi que Maria tinha saído, respondeu Anthony. Muito obrigado, eu realmente agradeço. Nos encontraremos novamente em breve, disse a mulher e caminhou rapidamente para seu carro. Agora ela sabia o que tinha de fazer. Aurora entendia perfeitamente que Maria não poderia ser forçada a confessar o crime e que não havia nenhuma evidência direta, ou seja, um frasco de sedativo. Tudo o que a mulher tinha no momento era uma testemunha de que Maria havia visitado Júlia antes do envenenamento, mas isso não era prova. Então Aurora decidiu fazer com que a mãe de Maria falasse. E logo a investigadora estava sentada na casa de Ariana. Aurora escolheu deliberadamente um momento em que Maria não estava em casa. A convidada olhou para a idosa com severidade, de modo que ela ficou desconfortável, e disse: "O que a traz aqui de novo?" "O que a traz aqui novamente?" "Pensei que tivesse respondido a todas as suas perguntas ontem." "Ariana, eu entendo que você ama sua filha. Mas há algumas circunstâncias que eu gostaria que você pudesse entender. O fato é que sua filha já foi muito apaixonada por Frederic, que preferiu Sarah a ela. Você pode negar, mas o fato é que Mary me disse a mesma coisa e, por causa de seus sentimentos por aquele homem, ela desenvolveu um ódio por sua irmã. Por que ela está me contando tudo isso? Por favor, lembre-se de onde sua filha estava quando Sarah foi buscar cogumelos, disse o convidado em voz baixa. Por que está me perguntando? Disse a idosa, nervosa, e depois acrescentou: isso foi há muito tempo e não quero me lembrar disso, pois me traz aborrecimentos. A senhora não percebe que sua Sarah não morreu por acidente e que estou lhe perguntando de propósito, disse a visitante com rigidez. Você está insinuando que minha Maria estava envolvida na morte de Sarah? Saia da minha casa e não quero vê-la aqui novamente. Gritou Ariana. O senhor pode me expulsar, é seu direito nesse caso,
mas entenda que logo estarei de volta aqui com outras autoridades. Eu culpo Maria não apenas pela morte de sua filha, mas também por outra tragédia recente. E acredite em mim, Maria ainda está apaixonada por Frederic e poderia fazer muitas outras coisas estúpidas. Eu ouvi toda a história do viúvo inconsolável, você deveria ter ouvido a história dele também, e talvez então você teria avaliado a situação de forma muito diferente. E tenho certeza de que você sabe que estou certo agora. E antes que me jogue fora, lembre-se da conversa que tivemos ontem na cozinha, em que Maria ficou nervosa quando lhe contei sobre o sedativo e depois a acusou de estar errada, desabafou Aurora, olhando para a mulher mais velha, que de repente desmaiou. Você tem razão, a filha dela ainda ama Frederic, e ela nem sequer olhou para outro homem. E eu disse a ela para olhar para os outros homens que tentaram cortejá-la, mas ela não quis. Estou pronta para lhe contar sobre Maria, disse Ariana com uma voz abafada. Aurora ficou sentada com a idosa por pelo menos 3 horas, ouvindo-a, e ela chorou várias vezes durante a história. A hóspede nunca interrompeu a velha, pois sabia que, se dissesse uma palavra, ela se calaria imediatamente e nunca mais diria nada. Aurora logo saiu da casa de Ariana, e seu coração doía, pois acabará de ouvir a confissão da idosa, e a história era tão dolorosa quanto a que ela ouvirá de Federico em seu escritório. Aurora dirigiu até o local de trabalho de Maria depois de visitar a aposentada, onde estacionou o carro e esperou o fim do expediente da irmã Sara. A mulher não tinha pressa, pois percebeu que tudo agora dependia apenas de como Maria se comportaria na conversa e se ela seria capaz de confessar. O tempo foi passando lentamente, e Aurora repassou o cenário da conversa várias vezes, sempre rejeitando-o. Por fim, a mulher se cansou e simplesmente se limitou a dizer que não tinha nada a ver com a conversa. Finalmente, a mulher se cansou e simplesmente fechou os olhos e pensou em como seria bom tomar um banho quente ou uma ducha para acalmar um pouco seu sistema nervoso. Depois de um tempo, Aurora viu Maria fechando a loja. Ela abriu a porta do carro e acenou amigavelmente para a mulher, que a olhou com desagrado. Aurora convidou Maria para entrar no carro e conversar. A mulher se aproximou e falou sem jeito: comecei a ver muitas de vocês e não estou gostando. Só quero ter uma conversa de coração para coração, disse a dona do carro e apertou o O que mais você quer saber? Que esta seja a nossa última conversa, disse Maria. Não vou prometer, mas vamos combinar que desta vez você não vai mentir e vai confessar tudo. Isso fará com que você se sinta melhor. Não estou apenas dizendo isso, mas para que você perceba que é verdade. Falei com sua mãe recentemente e Ariana me contou muitas coisas. Sobre seu amor por Frederic, que ainda existe, e sobre o remédio que você tomou de Júlia. Quero que minhas palavras cheguem até você agora, disse Aurora com uma voz firme. Você é muito astuto, ela sorriu e, depois de uma breve pausa, disse: é verdade que eu amo Frederic, e essa é a minha tristeza. Todos esses anos, só por ele reconhecida, sempre tentei fazer tudo o que podia para que ele prestasse atenção em mim. Mas meu escolhido nem sequer me deixou chegar perto dele. E como você acha que eu não fiquei ofendida? Magoado, mas talvez devêssemos ir para a história. Acho que vamos ter uma longa conversa com você, porque você mesmo disse que durante todo esse tempo acompanhou o destino do amado. E eu entendo que as esposas de Frederic foram para o outro mundo não por vontade própria, disse o investigador. Você quer dizer que todas essas mulheres se perderam porque eu tive algo a ver com isso? Não me faça parecer um criminoso endurecido. Havia verdadeiros simplórios entre suas outras metades. Pedi a minha irmã que deixasse Frederic, mas ela se recusou. Expliquei a ela que eles não ficariam casados por muito tempo e contei ao Mickey, mas nenhum deles me deu ouvidos. E então eu não conseguia suportar ver o casal vivendo feliz para sempre. E então Sara foi caçar cogumelos. Eu a segui, só queria assustá-la na floresta. E logo chegamos àquela ponte e eu aceitei sua fraqueza, ofereci a ela que atravessasse a ponte. Minha irmã não recusou e, quando chegamos a uma tábua podre, bati nela com meu pé. Sara não conseguiu manter o equilíbrio e começou a cair. Eu poderia tê-la pego, mas não o fiz. Todos pensaram que tinha sido um acidente. Naquele momento, comecei a cuidar de Frederic depois de um tempo, mas ele me rejeitou como um cachorro indesejado.
E então eu lhe prometi que ele logo se arrependeria de ter me rejeitado. Maria ficou em silêncio após essa revelação. Eu entendi antes sobre sua irmã. Mas vamos seguir em frente. Depois de um tempo, Mickey se casou novamente e você reapareceu, disse Aurora com uma voz abafada. Não tive escolha a não ser saber por minha mãe e outros conhecidos que Frederick havia se casado com Bárbara e era feliz. Então, alcancei a mulher e bati nela por trás com uma pedra de calçada. Eu não queria que ela morresse, só queria machucá-la. E a Bárbara morreu sem recuperar a consciência. Foi um choque para mim, disse Maria com indiferença. Aurora ouviu horrorizada sua companheira falar calmamente de seus crimes. O que mais a assustava era o fato de Maria não sentir remorso por seus atos. O investigador se ofereceu para continuar a história de Maria e logo Aurora ouviu a continuação sobre a terceira esposa de Frederick. Eu não tive nada a ver com isso. Juliane morreu em um acidente. Ela foi atropelada por um carro, eu soube pela mãe dela. Portanto, a morte de Juliane não tem nada a ver comigo. Aqui eu acredito em você de bom grado, porque durante a investigação foi constatado que a culpa foi do motorista bêbado, que recebeu uma sentença de prisão. Agora vamos passar para a quarta esposa, que é a Vitória. Frederick disse que você era amigo dela, é verdade? Disse Aurora. Maria pensou por um momento e depois disse facilmente que Vika era simplesmente histérica. E quando elas se socializavam, Maria achava fácil assustá-la dizendo que, quando ela engravidasse, perderia a criança. A esposa de Frederick ficava visivelmente nervosa depois dessas conversas e também deu à luz uma criança que teve vida curta. Depois dessas palavras, Maria olhou para seu interlocutor e disse, pensativa, daqui também não sou culpada pelo fato de Vitória ter acertado as contas com sua vida, ter ido e se jogado embaixo do carro. Ela fez isso por conta própria. Eu apenas disse a ela para se divorciar do marido, porque ela tem um karma ruim, e essa mulher estúpida tirou a própria vida. E me diga, do que posso ser acusado? De colocar pressão mental em uma mulher. Certo, não vamos falar sobre isso. Fale-me sobre Júlia, você está sendo honesto agora, então, por favor, seja honesto aqui. Em especial, há uma testemunha que o viu visitando Júlia naquele dia, e também a história de sua mãe, disse o investigador em voz baixa. Estávamos conversando com Júlia há algum tempo e eu sabia que ela não conseguiria engravidar. Eu a convenci a ficar na aldeia. Ela concordou, mas achei que poderia assediá-la mentalmente dizendo que ela teria o mesmo destino das esposas anteriores dele. Mas Júlia era um osso duro de roer e parou de falar comigo. E então ela fez amizade com Elizabeth, que você já ouviu falar dela. Soube pela amiga de Júlia que a esposa de Frederick estava tentando encontrar uma maneira de engravidar logo. Foi então que eu tracei o plano de fazer amizade com Júlia novamente. E então propor a ela uma cura milagrosa que promoveria a concepção. Além de tudo ter se tornado simples, encontrei na internet onde se pode obter o veneno e logo apareceu esse medicamento. E depois me desculpei muito quando encontrei Júlia por acaso e contei a ela sobre a cura milagrosa. E ela acreditou em minha história. Então, como eu sei que você sabe? Eu simplesmente cheguei e derramei esse suposto elixir e não deixei o frasco. Por que a necessidade de provas? Expliquei a Júlia que era necessário tomar apenas uma vez, portanto não poderia deixar o frasco para ela, pois outras pessoas também precisam desse tipo de ajuda. Você não tem pena dessas mulheres? Elas não fizeram nada de errado com você, só queriam ser felizes, disse Aurora com uma voz abafada. Eu também queria ser feliz. Mas o destino de alguma forma me privou disso. Você tem pena dessas mulheres, mas não tem pena de mim? Disse Maria com severidade. Estranhamente, é de você que ela não tem pena, disse a pesquisadora, que ficou chocada com a história de sua interlocutora, pois não conseguia entender por que uma mulher tão bonita tinha tanta raiva e crueldade. Após essa conversa, Aurora levou Maria para casa e não se despediu, pois sabia que amanhã essa mulher seria presa. E então as rodas da justiça girariam, o que determinaria o grau de culpa da filha de Ariana. Agora a mulher queria falar com Frederick e foi até a casa dele sem pensar. O homem abriu a porta e olhou para sua convidada com desânimo.
Vendo que Mickey não estava preparado para sua visita, Aurora disse que tinha novidades, mas não concordou em discuti-las na porta. O homem convidou a visitante com as seguintes palavras: algo que você me frequenta. Agora acho que a visita era obrigatória para você, e com essas palavras a mulher entregou ao dono da casa um ditafone. Frederic olhou surpreso para o convidado, que, por sua vez, se ofereceu para ouvir a gravação. O homem imediatamente ligou o gravador e, nas primeiras frases, estremeceu como se tivesse sido eletrocutado. Ele disse involuntariamente: essa é a voz de Maria. É mesmo, mas ouça em silêncio do começo ao fim. E eu o aviso para que não faça nenhuma besteira. Caso contrário, terei de usar algumas técnicas que o acalmarão por um tempo, disse Aurora, cansada. Frederic se recostou em sua cadeira e ouviu. A cada admissão, o rosto do homem ficava cada vez mais franzido e sua icterícia aumentava. Assim que a narrativa chegou à última esposa, o dono da casa gritou uma maldição e bateu violentamente na mesa com o punho. Logo em seguida, cobriu o rosto com as mãos e chorou silenciosamente. O convidado permaneceu em silêncio e apenas observou os ombros do homem tremerem. Isso continuou por 15 minutos, e então Frederic levantou a cabeça e disse em voz rouca: "Vi agora." "E agora, ela será punida?" "É claro, não se preocupe com isso. Agora posso lhe dizer que não houve misticismo na vida dela e que o suposto feiticeiro lhe disse foi apenas uma coincidência. A propósito, acrescentarei que todas as suas tristezas são culpa de apenas uma mulher, que amou de todo o coração. E eu a condeno, é claro, pelos crimes cometidos, mas não posso culpá-la por amá-lo tanto, porque às vezes não se pode dominar o coração, disse o convidado com tristeza. O homem ficou atônito com o que acabará de saber. Afinal de contas, ele era considerado um viúvo negro no vilarejo, mas descobriu a verdade quando enterrou sua quinta esposa. E essa notícia, que ele ouviu pelo ditafone, o deixou em estado de choque. Ele nunca imaginaria que uma mulher apaixonada estaria disposta a cometer tais atrocidades. Quando as primeiras emoções do dono da casa passaram, ele se apressou em agradecer a Aurora. O homem dizia incessantemente ao investigador palavras de gratidão, que se ela estivesse envolvida, ele provavelmente estaria esperando uma sentença de prisão. A mulher parou o homem com um gesto de cansaço e disse em voz baixa: "Meu trabalho é encontrar criminosos. Por favor, não me agradeça. Tudo o que posso lhe dizer agora é que não há nenhuma maldição sobre você e espero que um dia no futuro você seja um homem feliz novamente. Que isso não aconteça nem amanhã nem daqui a um ano, mas certamente acontecerá com você. E nisso eu acredito sinceramente, e agora posso tomar uma xícara de chá, porque estou bastante cansado depois de hoje." No dia seguinte, Aurora foi à delegacia de polícia para levar Maria sob custódia, então ela estava esperando por notícias desagradáveis. Acontece que Maria, depois de chegar em casa, conversou com sua mãe e descobriu que ela definitivamente seria presa amanhã. A mulher desejou boa noite à mãe em seu quarto e escreveu um pequeno bilhete: "De meu querido Federico, só agora percebo que lhe causei muita dor nesta vida. Percebi tudo isso quando falei com minha mãe e ela me amaldiçoou. Não tenho mais ninguém neste mundo e nada pelo que viver. Sei que você e eu nunca mais ficaremos juntos, mas ainda tenho esperança de que no céu você possa me amar. Deixo esta vida com a esperança de que o encontrarei em outra dimensão. E que meu sonho se tornará realidade. Sei que você não vai chorar por mim, mas, por favor, vá até minha mãe, não é culpa dela. Acho que já lhe disse tudo o que queria dizer. Agora, adeus e seja feliz, talvez não agora, mas ainda assim, e sempre sua Maria." Depois disso, a mulher vestiu o vestido vermelho que gostava de usar nos feriados. Em seguida, trancou a porta de seu quarto e pegou o malfadado frasco de veneno, que bebeu. Pela manhã, forçaram a porta do quarto de Maria e encontraram seu corpo sem fôlego e o frasco vazio ao lado da cama. Para muitos moradores da vila que conheciam Maria, que desistiu de sua vida por vontade própria, o ato de Maria era incompreensível. Mas não para o policial, Aurora, Ariana e Frederic. Eles sabiam por que Maria havia feito aquilo. Após o funeral, Aurora perguntou ao homem se ele realizaria o último desejo de Maria.
Frederic, sem hesitar, respondeu que sim e explicou que a mãe da mulher não era culpada de nada e que ele sentia sinceramente pena da idosa, que havia sido deixada sozinha neste mundo. Aurora, ao ouvir as palavras do homem, acenou com a cabeça em sinal de aprovação e disse: Agora eu entendo por que todas as suas mulheres estavam apaixonadas por você. Mas não vou decifrar minha resposta, que ela permaneça um mistério. E agora eu lhe desejo felicidade e cuide de si mesmo. E nunca mais recorra a magos, bruxas e feiticeiros, pois eles não lhe dirão nada de bom. Confie apenas em sua intuição. Mais uma vez, obrigado por tudo. E obrigado por seus desejos, com certeza vou ouvi-los. E também peço que venha à nossa aldeia de tempos em tempos, eu adoraria que me visitasse a qualquer momento. Parece-me que não nos tornamos estranhos ultimamente, afinal, você me tirou de uma enrascada. E agora não me considero mais um viúvo negro, e não me importo com o que as outras pessoas dizem, disse Federico com um sorriso. Certamente irei, porque agora também estou interessado em seu destino, disse o interlocutor. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.